Olá pessoal, professor Roger falando. Bom pessoal, agora nós vamos fazer as outras atividades que eu tinha falado da lista. Eu não vou fazer a atividade número 3, pessoal, essa eu vou deixar para vocês. Pois a atividade número 3 dá para se resolver com os conceitos aprendidos na primeira aula, tá? Então vocês não vão ter problemas em resolver a questão número 3. Então já vamos diretamente para a questão de número 4. Pessoal, a questão de número 4, ela fala de uma coisa muito interessante da geometria espacial e plana, tá? Que é a distância entre pontos no plano cartesiano, tá? Aqui, pessoal, nós estamos trabalhando com o plano cartesiano, logo eu estou falando da geometria plana. Por que geometria plana? Porque aqui nós estamos apenas trabalhando com o eixo das abscissas e eixo das ordenadas, tá? Ou seja, nós estamos aqui no R2, nós possuímos aqui apenas duas dimensões, tudo bem? Bom, então nós queremos saber a distância entre dois pontos aí, tá pessoal, no plano, certo? Então, para calcular a distância entre dois pontos no plano, nós vamos ter que utilizar uma fórmula. Essa fórmula, ela é alcançada por quem a fez, utilizando um teorema bastante conhecido por vocês, que é o Teorema de Pitágoras, certo? Beleza, pessoal. Eu quero descobrir então a distância entre este ponto e este ponto, tá? Vou chamar esse ponto aqui de ponto A e esse daqui de ponto B. Bom, quais são as coordenadas do ponto A? Como podem ver aqui, 2 em x e 3 em y. Qual que é a coordenada do ponto B? Menos 1 em x e menos 4 em y, tá? Então eu quero descobrir qual que é a distância entre esses dois pontos. Então, pessoal, para vocês descobrirem a distância, sempre que se falar para vocês comprimento de reta, ou, na verdade, vai falar comprimento de segmento de reta, tá? Ou ainda, a distância entre dois pontos, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. A distância entre um ponto A e B dado é igual a raiz quadrada de x do ponto A menos x do ponto B ao quadrado mais y do ponto A menos y do ponto B ao quadrado. Esta é a fórmula de distância entre dois pontos. Resolvendo nosso exercício então aqui, pessoal, que nós temos que o ponto A é 2 e 3 e o ponto B é menos 1 e menos 4, nós vamos calcular aqui então que a distância entre o ponto A e o ponto B dado é igual a raiz quadrada de x do ponto A. X do ponto A é a primeira coordenada, porque sempre é x, y. X, y. Então, x do ponto A é 2. Então, 2 menos x do ponto B, que é menos 1. Então, menos da fórmula e menos do número. Então, menos, menos 1. Menos com menos, mais. Já posso colocar aqui direto, mais 1 ao quadrado. Mais y do ponto A, que é 3, menos y do ponto B, que é menos 4. De novo, tá? Menos da fórmula com menos do número, menos com menos, mais 4 ao quadrado. Então, pessoal, a distância entre o ponto A e o ponto B, nesse caso, é igual a 2 mais 1, 3 ao quadrado, mais 3 mais 4, 7 ao quadrado. Dá uma diminuída aqui na raiz para ficar mais bonito aqui, tá? Ou melhor dizendo, menos feio. Então a distância entre o ponto A e o ponto B é raiz quadrada, 3 ao quadrado, pessoal. Lembrando, qualquer número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 7 ao quadrado é 49. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é igual 9 mais 49, 9 mais 9, 18, então dá 58. Tá, pessoal? Pessoal, aqui a raiz quadrada de 58, uma técnica que vocês podem utilizar é fatorar o 58. Ó. Fatorando o número 58, tá? Vemos primeiro que ele é um número par, então a metade de 58 é 29.
E 29 é um número primo. Então, pessoal, aqui já deu, né, o fim da conta. Então, significa que esse número aqui, pessoal, vai ficar dentro da raiz mesmo, tá? Então, acabou a conta, certo? Então, nós temos que a distância entre o ponto A e B é raiz quadrada de 58 aí se você não tiver calculadora, você pode parar aqui. Se tiver uma calculadora em mãos, pessoal, não tem problema nenhum vocês calcularem para mim qual que é essa raiz de 58, tá? Então, a raiz de 58 aí, ó, então, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B é aproximadamente, tá, pessoal? 7,6, tá? Então, unidades, tá, pessoal? Unidades. Por que unidades? Porque se eu tivesse falado que esse plano cartesiano está em metros, então a distância estaria em metros. Se eu tivesse falado que esse plano cartesiano aqui foi dado em centímetros, a distância estaria em centímetros, assim por diante, tá? Então, sempre quando eu falar de comprimento de um segmento de reta, ou ainda da distância entre dois pontos, esse vai ser o método que utilizaremos para calcular a distância. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e nos vemos na próxima aula.